Então, eu vou falar como militante e queria agradecer, em primeiro lugar, pelo convite, agradecer e parabenizar o tribunal por essa atividade, pela ousadia de fazer esse debate nessa casa, né? Acho que tem uma simbologia muito especial fazer esse debate aqui. Bom, eu não estou muito confortável para fazer essa discussão. Primeiro, porque eu não sou jurista. Segundo, porque eu também não, a minha área de atuação não é a área que vai trabalhar aí com encarceramento. Não dá para estar em todas as frentes. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer algumas discussões para a gente dialogar, principalmente em relação à ideia de Estado penal e de direito penal, para a gente pensar as perspectivas, já que a ideia aqui não é só debater, então é importante também a gente fazer algumas discussões. Você pode passar o próximo, por favor? Eu queria começar citando um pensador negro que chama Francis Fanon, que ele vai dizer assim que cada geração tem a sua tarefa histórica. A gente pode superar essas tarefas ou a gente pode traí-la. E aí eu queria começar por aí para a gente começar a pensar, né? Qual seria a nossa tarefa histórica nesse momento, no 2010 para 2011, nas duas gestões de governo Lula, nesse momento em que a gente vive numa sociedade, numa das sociedades mais desiguais do planeta, pensando nesse momento no capitalismo, né, onde se produz mais do que precisa, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda morrem de fome, morrem de doença para o qual já existe cura, já existe remédio. Esse mundo que está cada vez mais individualista, consumista, e esse consumismo também chega na gente, também chega em quem não tem como suprir a compra, né? Qual é a nossa tarefa histórica nesse Brasil que nunca viveu uma democracia de fato? Nós que vivemos a maioria do tempo na escravidão e que a gente sai da escravidão, mas as mesmas elites continuam no poder até hoje, e por mais que a gente possa votar, por mais que a gente possa... temos uma das constituições mais lindas, invejadas, mas a gente não vive a democracia de fato. Qual é a nossa tarefa histórica? Eu queria começar perguntando, né? Principalmente porque a gente está num momento em que não tem futuro. É como se o capitalismo fosse eterno. É como se qualquer um que perspectivasse uma transformação social tivesse maluco, tivesse fora de sintonia, né? A gente vive a sociedade do futuro ausente. É como se o máximo que dá para fazer é aperfeiçoar, é reformar, né? Então, eu queria começar por aí para a gente pensar, porque falar de encarceramento em massa é discutir a sociedade que a gente está vivendo, por vários aspectos. Primeiro, para a gente pensar qual é o papel da cadeia, né? Que a professora já disse que surge na sociedade capitalista, qual é o papel da cadeia, por exemplo, numa sociedade que é desigual, numa sociedade que uns têm e outros não, né? Qual é o papel da criminalização? E aí eu tenho dificuldade com esse nome de criminalização da pobreza, porque eu acho que a pobreza não é crime. Crime é quando a gente atravessa o muro ali, ó. Quando alguém pula o muro, aí é crime. Como o professor estava dizendo, quando as estratégias de sobrevivência atrapalham os interesses, aí a gente fala de crime, né? E aí é interessante porque, de fato, a gente vai ver que tem, apesar da Constituição e do direito, etc., existe um direito para rico e um direito para pobre, né? É só assistir a própria televisão, que é um dos maiores instrumentos de manipulação, mas ela deixa transparecer um olhar crítico, se bem que os anos de malhação conseguem ainda encobrir isso, né? Mas a gente tem um sistema para rico e um sistema para pobre, um sistema penal para rico e um sistema penal para pobre. E aí que está uma questão, né? Porque eu queria falar de encarceramento, mas pensando que aquela imagem não é só uma imagem, né? É a expressão da nossa sociedade. E aí eu queria discutir o encarceramento nessa perspectiva, ou nessa função de manter aquelas pessoas ali fora do muro. Seja no Rio, que já chegaram a propor muros, igual tem na Palestina, seja, né, aqui em São Paulo, que não estamos muito longe disso também. Então, pode passar o próximo, por favor. Então, assim, eu trouxe alguns dados que são até redundantes perto das contribuições dos colegas que me antecederam, mas só para a gente
pensar no problema, né? Que o número de prisões no Brasil vem aumentando muito, né? E aí algumas pessoas vão dizer que, seguindo esse ritmo, estima-se que em uma década a população carcerária vai dobrar. E aí é interessante a gente pensar em que contexto que cresce também o encarceramento, inclusive, né? Tem um contexto social, político. É sempre importante olhar os fenômenos a partir de como eles se relacionam com os outros fenômenos, né? A partir da totalidade. E aí é interessante porque pensar que o número de presos está aumentando, e aí o professor falou, e é muito interessante, algumas pessoas diriam isso mostra a incapacidade do sistema. Mas não mostra a incapacidade do sistema, porque o sistema, a função do sistema é se reproduzir, é manter a desigualdade. Não é mudar essa realidade. Ele está sendo muito capaz em manter essa lógica, né? Por outro lado, esses números mostram que também o sistema não está estruturado para o que ele diz estar, que é ressocializar, que é etc., que é combater a criminalidade. Pode passar o próximo. Quando a gente olha, por exemplo, eu peguei um gráfico de um estudo nos Estados Unidos sobre os índices de encarceramento ao longo dos anos no século XX, e aí o que o cara vai dizer, esse Vogel aí? Que nos Estados Unidos as prisões aumentam quando você tem momentos de crise econômica, social, política na sociedade. Então, quebra da bolsa e crise, depressão, aí lá em 30 o gráfico sobe. Outras crises econômicas que tiveram em 35 e 40, com a guerra, sobe. Mas olha como é que o gráfico vai subir lá para a década de 80. Né? Olha como é que sobe o número de encarceramento nos Estados Unidos. E aí, quando a gente olha, por exemplo, a estrutura do próprio capitalismo, a gente vai ver que década de 70, década de 80, década de 90, é quando o próprio capitalismo começa a se reorganizar produtivamente. É quando um novo modelo de produção toyotista, que se apodera da robótica, da informática, manda muito mais gente embora, precisa de muito menos força de trabalho para funcionar, e você tem muito mais desemprego, você tem muito mais gente na rua sem ter como ter acesso à riqueza produzida, né? Então é justamente nesse momento que sobem os gráficos. Mas é nesse momento também que a gente tem a política do Ronald Reagan, que vai dizer assim que não basta só combater os inimigos externos, tem que combater os internos. É interessante que aqui no Brasil também vai se discutir isso, né? Mas é esse momento também que está se tentando destruir os Black Panthers nos Estados Unidos, que era uma organização de jovens comunistas, negros, assim como outras, né? Assim como tinham jovens que combatiam a guerra do Vietnã, assim como tinha os hippies, etc. É nesse contexto que sobe ali o encarceramento, né? Então, o que o autor vai dizer? Que não dá para pensar o encarceramento de forma isolada, ele está profundamente associado às contradições de classe e raça na nossa sociedade. Pode passar o próximo. O mesmo autor vai mostrar os dados por raça nos Estados Unidos, né, das prisões. Olha só a proporção, os negros nos Estados Unidos são 11% da população, mas aí quando a gente olha a proporção de presos, quase 10 vezes mais do que os brancos, né? Mesmo sendo 11% da população, e o número também é maior para hispânico, isso tanto para homens como para mulheres. O que significa isso? Como é que pode uma sociedade com o direito é igual para todo mundo prender mais negro, né? Bom, alguns da direita vão dizer que os negros roubam mais, precisam ter, né? Inclusive a polícia até hoje nos trata como o suspeito padrão, né? Mas, para além disso, a gente sabe que estamos numa sociedade profundamente desigual. E os Estados Unidos reflete isso de uma forma assustadora. Quando a gente olha, por exemplo, a pena de morte, quem mais morre na pena de morte? É numa proporção avassaladora, é de uma desproporção assustadora. E aí isso não está distante. Pode passar o próximo, por favor. Isso significa que os homens negros tinham 8 vezes mais probabilidade de serem encarcerados do que os homens brancos nos Estados Unidos, ao passo que os homens hispânicos tinham 2 vezes e meia mais probabilidade de serem aprisionados. E aí a primeira foto do meu slide era de um cara chamado Mumia Abu-Jamal, que era um cara que era militante político, que foi preso injustamente e que está preso até hoje, mesmo com Obama, continua preso lá, e que está na cadeira, na fila para a cadeira de morte, né? Assim como tantas outras pessoas. Estava? Então mudou a situação. E aí o que acontece? É importante a gente pensar que o capitalismo, a desigualdade, o racismo,
A nossa sociedade ela é tão desigual que ela precisa criar meios de contenção, né? E aí tem várias formas da panela de pressão começar a vazar, né? Seja pelo crime, seja pela militância que ousa sair dos limites da institucionalidade, seja, enfim. E aí, em toda a história do capitalismo, o crime não começa com o capitalismo. Mas o que é considerado crime? A própria noção de crime, ela é histórica. E aí, quando a gente vai olhar a história do capitalismo, a própria noção de crime está sempre associada aos interesses das elites, né? E a própria ideia de pena de morte está associada a isso. Pode passar o próximo, por favor. O triste disso é que, quando a gente olha essa proporção de classe e de raça no Brasil, a gente vê que não é diferente no Brasil. Quem são os presos, né? Eu peguei ali na internet, a proporção de presos pretos é bem maior que a de brancos. Ah, mas os negros são a maioria. Mas aqui é bem maior do que na autodeclaração do IBGE, né? Pode passar o próximo. Ao mesmo tempo, teve um estudo do GLE10, junto com o Observatório da Violência, que vai dizer que os réus negros, nesse sistema judicial, onde todo mundo é igual perante a lei, que réus negros tendem a ser mais perseguidos e reprimidos pela vigilância policial, bem como experimentam maiores obstáculos a acesso à justiça criminal, maiores dificuldades de usufruírem do direito da ampla defesa, assegurados pelas normas constitucionais vigentes. A própria norma burguesa, vigente para todo mundo, não chega igual para todo mundo. Existe maior incidência de prisões em flagrante para réus negros comparativamente aos réus brancos. Há maior proporção de réus brancos respondendo a processos em liberdade comparativamente aos réus negros. O que é isso, né? O que significa isso? Como é que, né, a desigualdade se expressa, inclusive, num sistema legal que é estruturado para ser igual para todos, né? Porque no Brasil nunca teve uma lei diferente para negro e para branco. A lei é a mesma. Não é igual nos Estados Unidos, que o racismo ele se pautou por um sistema legal, né? Então, como é que isso acontece? E como é que essa relação aqui se reflete na violência policial? Como é que ela se reflete na violência policial fora da cadeia, quando a polícia vai nas comunidades? Por outro lado, quando a gente vai olhar a situação nos presídios, e aí também a colega que falou, que me antecedeu, trouxe bem, é uma situação muito problemática, porque quando a gente olha, por exemplo, essa política que tem em São Paulo de transferência de preso, e o cara é preso aqui em Santo André e ele vai lá para a divisa com Minas Gerais, o que é isso, senão o banimento? E aí a família, quem não tem 300, 400 reais para conseguir viajar para visitar, não vai conseguir visitar o cara e o cara fica ali isolado, né? O que é o número de presos aqui ainda espalhado pelo Brasil afora sem assistência jurídica? Tem muitos que nem... que pode ser até que já passou a pena, já cumpriu o tempo previsto pela lei burguesa e que não teve acesso a um sistema como teria um médico fará, como teria um governador do DF, para usufruir dos meios legais, né? O que é a violência dentro dos presídios? O que é a humilhação das famílias dos presos? E essas são humilhações das mais variadas, desde jogar comida fora que as pessoas levam, até a pessoa que leva um tênis e chega na hora o Gambé fala assim, não vai poder entrar com esse tênis, para que ladrão vai precisar de tênis novo? E faz voltar com a roupa, né? O que é isso, né? Por que essas coisas não espantam? Porque são os presos? Porque são a escória da sociedade, né? E aí, por que a gente não... Por que outros povos... Por que a outra parte da sociedade não tem o mesmo tratamento? Uma questão que eu queria trazer para a gente refletir é pensar esse Estado penal, mas pensar como é que a nossa sociedade se organiza para sustentar esse Estado penal, ou como é que esse Estado penal é organizado para sustentar a lógica dessa sociedade. Pode passar o próximo, por favor. E aí a gente entra no problema, né? Porque ali está um show. Está um show para... Aí para a gente assistir, é o Big Brother real, né? Só que aqui tem vários problemas aqui, porque todos nós assistimos isso, né? E ali está meio escuro, mas está uma pessoa arrastando outra que foi baleada. E aí eu queria retomar a fala do professor. Aqui é um crime. Não tinha ninguém... as pessoas que estavam fugindo ali não estavam atirando. Estavam fugindo. Pela lei, a lei burguesa, essa lei que é para defender a propriedade privada, que é desse Estado, que blá, 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 a lei diz que isso aqui é crime. Mas é como ele falou,
Não houve nenhum espanto, pelo contrário, as pessoas comemoravam. Assim como comemoraram no Maio Sangrento aqui em São Paulo, quando teve os atentados do PCC, comemorava cada suspeito que morria. A mídia comemorava, falava-se, 3 cidadãos de bem foram assaltados, mas felizmente 7 suspeitos foram mortos. E aí quando a gente olha, quem são os suspeitos, né? Qual é a cor deles, onde eles vivem, qual é a classe, né? Então, é muito preocupante, e aí é um momento oportuno para a gente começar a pensar o que está por trás dessas imagens, né? O que elas escondem, o que esse show esconde, quais interesses esse show esconde. Primeiro que aqui a polícia do Rio, que é uma das mais corruptas do mundo, não só a do Rio, agora virou o mocinho, né, da história. Agora os heróis, além do Nascimento, a polícia do Rio aparece como herói e ninguém se fala mais da corrupção policial, parece estar tudo legal. Mas, para além disso, a gente tem a morte na tela comemorada. E aí qualquer invasão nas comunidades, nas favelas, nos morros, fica justificada. Porque é isso não começa aqui. Isso acontece há muito tempo. Inclusive, no próprio Rio de Janeiro, em vários outros momentos a gente assistiu pessoas sendo baleadas por helicóptero. Mas isso não causa espanto, isso não causa choque em ninguém, né? Tem um problema aí de legitimação dos ataques. E é interessante como que é um show mesmo. Porque aí tem o tal do Inklink lá, aparece na notícia do Inklink que o governador do Rio já estava planejando há muito tempo, na embaixada dos Estados Unidos, planejando a ocupação do Alemão. Mas aí o show ali parece que a polícia reagindo aos ataques dos marginais, né? Então, como é que é isso, né? Quando a gente olha a UPP, né? E aí é bem complicado, porque esse discurso convence muita gente inclusive que se diz de esquerda. Isso hoje está sendo vendido como a possibilidade de fortalecer o Estado Democrático de Direito, a ideia da UPP. Inclusive a UPP vai ser política do nosso governo federal, inspirada no Rio de Janeiro. Mas aí, quando a gente vai olhar, tem um estudo do Marcelo Freixo, vai ver que as UPP, por exemplo, estão nos corredores turísticos para as Olimpíadas. Assim como a professora falou, em cada momento de Olimpíadas ou de grandes eventos internacionais do Rio de Janeiro, você tem grandes movimentos de massacre das comunidades. Por outro lado, também a gente vai ver que as UPPs não combatem crime organizado nenhum. Primeiro porque, como já foi dito aqui na mesa também, nas favelas está o varejo da droga. O atacado, toda a estrutura do crime organizado, ninguém nem questiona. Inclusive, estamos satisfeitos ali. Ali já está considerado, o enfrentamento do crime organizado já está aparentemente contemplado ali. Segundo que, como diz o Marcelo Freixo no estudo dele, não tem o PP onde tem milícia, por exemplo. Não tem o PP na Baía de Guanabara. Não tem o PP na Zona Sul. É como se só tivesse crime aqui, né? Então, o que está por trás dessa ideia? E aí a professora trouxe a reflexão para a gente. Fazer a discussão de crime desse jeito é ocultar os verdadeiros conflitos da nossa sociedade. E é isso que está por trás desse show. Uma polícia corrupta que se legitima, mortes que se legitimam, e de repente todos os pecados são esquecidos, né? Sem contar a repressão aos moradores, quando estão lá, que o professor já relatou aqui. Pode passar o próximo. E aí tem outro problema, porque o show não acaba ali, nem começou ali, nas imagens da Rede Globo, né? O show é muito mais amplo. E aqui tem um problema, como o professor diz, o herói brasileiro é um torturador. Tem uma diferença do primeiro filme para o segundo filme, mas tem algumas questões que é importante a gente refletir. Mas eu queria trazer uma frase, três frases que eu achei interessantes no filme para a gente fazer o debate, né? Uma delas é: como pode uma instituição pública ter como símbolo uma caveira? Foi uma das frases do personagem do filme, né? E aí, o BOPE, que inclusive no filme aparece como se fosse isento da corrupção, como se fosse fora, mata, o caveirão mata, ele chega matando, e não é bonito igual está no filme, heroicamente, os caras se trancam lá no blindado e saem atirando. Mas é uma instituição pública que mata, né? Como pode uma instituição pública ter como símbolo uma caveira legitimada para matar, e isso não incomoda ninguém? Uma outra frase que aparece no filme: e se o BOPE utilizasse as mesmas estratégias que ele usa na favela, nas áreas ricas do Rio de Janeiro? E aí a gente vê que o BOPE nem vai lá nas áreas ricas do Rio de Janeiro. O BOPE está feito para subir, para
para ocupar a favela, né? Uma outra frase, e aí eu queria entrar num debate, talvez para polemizar um pouquinho, que vai dizer o personagem vai dizer que quando o policial aperta um gatilho, ele não aperta sozinho. Ele tem o Estado por trás. E aí eu queria fazer uma discussão com vocês sobre o Estado. Porque também no filme aparece uma discussão um pouco inocente sobre o que é o Estado. No final do filme tem lá o Congresso e etc. Mas a que interesse serve o Estado? Será que o Estado é neutro também? Será que o direito é neutro? Né? O que está por trás disso? Pode passar o próximo. Eu queria discutir com vocês o que talvez podem ser arapucas conceituais. E aí eu estou dando a ideia de arapuca, porque arapuca prende passarinho, né, que voa. E nós queremos voar, né, bem longe. Mas muitas vezes, até conceitualmente, a gente se prende ao status quo, mesmo quando quer criticar. Porque a gente fala do Estado penal, e aí está no título desse seminário, encarceramento em massa como símbolo do Estado penal. E aí é uma provocação para vocês nos próximos dias, para nós. O que seria um Estado não penal nessa sociedade capitalista? É possível? Qual a contraposição a esse Estado penal que a gente aponta? São questões para a gente pensar, porque, embora toda a discussão em cima do direito penal trazem críticas, grandes contribuições para denunciar esse sistema, é importante a gente também pensar como é que a gente faz a denúncia desse Estado. Porque, mesmo que o seu Estado não fosse o Estado penal, qual Estado seria? Seria o Estado democrático de direito? O Estado democrático de direito é um mito. O Estado democrático de direito é um conceito também criado pela burguesia. E aí é importante a gente fazer essa discussão, porque a gente vive sob a hegemonia ideológica burguesa. E mesmo quando a gente vai fazer a crítica, a gente faz a crítica dentro do campo da burguesia. Inclusive, isso influencia grande parte da esquerda, essa esquerda democrática, criada aí por Hannah Arendt, por Adorno, por Foucault, por Habermas. Mas é essa esquerda que está no governo. E o que é a perspectiva para além desse Estado, dessa sociedade? O que é possível? Esse projeto que dirige o Estado brasileiro, ele não está a nosso favor, embora tenha uma pretensão ao Estado democrático de direito. Então, como é que a gente faz a discussão contra o Estado penal, mas sem legitimar esse Estado, essa democracia burguesa como horizonte máximo? Porque a democracia, ela é instrumento de dominação burguês na sociedade capitalista. Inclusive, a democracia depende da manutenção da exploração do trabalho, tanto como o Estado totalitário. E aí que é uma questão para a gente pensar. Pode passar o próximo. Porque os teóricos do Estado democrático de direito, muitas vezes deixam passar que a democracia também é instrumento de dominação. A democracia é o terreno ideal que a burguesia precisa para ter o seu projeto de dominação. Porém, em alguns momentos, quando essa dominação é abalada, aí a gente tem ditadura, aí a gente tem estado de exceção. Mas é só enquanto essa liberdade para comprar e vender é atacada. Tirando isso, a democracia é o momento ideal. Então, eu estou querendo polemizar aqui, o que a gente perspectiva como alternativa a esse Estado penal? Levando em consideração que o Estado democrático de direito, como está na Constituição, também é uma proposição que está dentro dos limites, dentro da institucionalidade burguesa. É fruto da desigualdade entre os homens. No caso do Brasil é pior essa discussão, porque a gente nunca viveu uma democracia. E aí é interessante, aí eu vou me basear num cara chamado Chazin, que vai falar que na história do Brasil a gente oscilou entre a autocracia, não é a democracia, a autocracia, república, agora, mas se em algum momento essa autocracia é ameaçada, seja pelos movimentos, ou seja por qualquer interesse que for, a gente entra no que ele chama de bonapartismo. A gente entra no que a gente conhece como ditadura. Só que ambos os lados são expressão da mesma dominação, porque mesmo nos momentos que a gente não está em ditadura, o poder ainda continua nas mesmas mãos. O poder hoje continua nas mesmas mãos. O neto do senhor de engenho continua no poder. Então, como é que a gente faz essa discussão para além desse Estado? É uma provocação para a gente pensar aqui. Porque para ter Estado democrático de direito, na Holanda, por exemplo, é importante que a polícia mate aqui no Rio de Janeiro. Porque está tudo conectado nesse mundo globalizado, mundializado. Então, como é que a gente faz essa discussão? E aí eu estou dando uma de louco, porque eu sou louco em falar em outro Estado, outra sociedade, nesse mundo que a gente vive hoje. Porque é quase
uma situação de loucura falar em outra sociedade, porque estamos vivendo um futuro ausente. Mas é importante pensar que a essência do Estado é a violência. E foi assim na acumulação primitiva de capital, foi assim no imperialismo, foi assim nas colônias, foi assim e tem sido. A essência do Estado no capitalismo é ser violento. E ele não vai deixar de ser violento se ele deixar de ser penal. A essência do Estado é massacrar, é conservar o poder na mão de poucos. Então como é que a gente faz essa discussão para além do Estado? É possível ou não é? Aceitamos o Estado como eterno, aceitamos o capitalismo como eterno. Eu queria trazer essa provocação aqui, aproveitar que eu sou jovem, todo mundo fala, jovem é radical, depois quando você ficar velho, você muda. Então eu vou aproveitar aqui na minha... Pode passar o próximo. E aí eu coloco uma frase aqui. Se o Estado moderno, do Marx, se o Estado moderno quisesse acabar com a impotência de sua administração, vamos considerar aqui as mortes, teria que acabar com a própria vida privada, com a propriedade privada. Se ele quisesse eliminar a vida privada, deveria eliminar a si mesmo, uma vez que ele só existe como antítese dela. O Estado ele só existe porque, lá segundo Rousseau, no contrato social, a gente tem a nossa vida privada e a gente precisa do Estado acima de nós para mediar. E eu preciso da cadeia para pegar quem rompe o contrato social. Mas essa ideia do contrato social também é um mito. Porque que contrato é esse que é para alguns, né? Que alguns podem romper a hora que bem entender. Então, para encerrar, eu queria fazer uma provocação, porque me preocupa muito a alternativa que a gente coloca ao que a gente considera Estado penal. Se for o Estado democrático de direito, a gente está no caminho dele já. E aí eu queria lembrar que, para que tenha Estado de Direito na Holanda, é importante que a polícia mate aqui no Rio, inclusive em época de Olimpíadas. É tudo parte de um mesmo processo que não está sendo questionado. Inclusive a gente pode votar, a gente pode ir e vir, a gente é livre para vender a nossa força de trabalho a hora que a gente quiser. Essa é a sociedade capitalista. Então, é possível fazer essa provocação ou não? Está tudo dominado. O Estado tem um lado, seja pela burocracia e o monopólio das leis, porque também quem define o que é lei tem uma hegemonia aqui, a definição do que é lei já é problemática, mas também o Estado ele tem o monopólio das armas, para quem foge ao controle do que foi definido como lei. Então é importante a gente pensar nisso, lutar pela superação do problema, e é um problema que a gente tem que se debruçar. Como o professor falou, não adianta a gente debater o sexo dos anjos, porque as pessoas estão morrendo, porque a polícia está matando, porque esse Estado ele é violento, e a gente tem que se confrontar, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas, por outro lado, é importante também a gente pensar para que lado a gente vai. Então, e aí, se a gente não falar em transformação radical da sociedade, a gente sobra aceitar essa sociedade como ela está. E aí, falo radical, transformação radical em todos os aspectos. Então, é importante reconhecer que o Estado é um instrumento de dominação de classe, mesmo o Estado democrático de direito. É importante reconhecer que o problema principal não está nem no Estado, está na sociedade civil. O problema principal é a propriedade privada, o problema principal é a desigualdade social, e o Estado é só instrumento de manutenção disso. Então, também, como é que a gente discute para além do Estado, como é que a gente discute a desigualdade, o combate à desigualdade? Porque é isso que alimenta o Estado penal, é isso que alimenta o Globocop, é isso que alimenta a chacina. Então, eu queria encerrar por aqui. Pode passar mais um? Deixei as conclusões sem nada. Primeiro, porque eu não sei também. Segundo, porque eu queria discutir junto. Mas, principalmente, porque eu acho que é o momento da gente começar a fazer algumas discussões que deixaram de ser feitas. Começar a fazer algumas provocações que deixaram de ser feitas, com o risco de passar por louco. Obrigado.